E aí pessoal, beleza? Vamos para mais uma aula hoje, né? E hoje trataremos então de estado de necessidade, ou seja, uma das excludentes de ilicitude, né, dispostas no Código Penal. Olha só, estado de necessidade é a conduta em que o agente pratica um fato para salvar de perigo atual, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias fáticas não era razoável exigir-se, visto que não provocou a situação de perigo e nem podia evitar, certo, gente? De outra forma, tal conduta lesiva, não conseguia evitar então de outra forma tal conduta lesiva. Olha só, este estado de necessidade, ele está disposto no artigo 24 do Código Penal, tá certo? E o seu conceito legal, gente, é o seguinte, ó, vamos dar uma lida nesse conceito legal. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Vamos lá, gente, olha só. A situação de estado de necessidade, ela ocorrerá sempre que dois bens juridicamente tutelados pela lei encontrarem-se em perigo, certo? Então, encontrando-se em perigo esses dois bens, o que acontece? Para salvaguardar um deles, o outro terá que ser subjugado ou destruído, beleza? Assim, toda vez que bens jurídicos, então, encontrarem-se em colisão devido a uma situação fática, isso que, não tendo condições de salvar os dois bens, certo? Não havendo ali condições de salvar os dois bens, tá? Terá um que ser sacrificado em benefício do outro. Estará então presente, gente, o estado de necessidade, certo? Onde o agente estará autorizado a agir para resguardar um dos bens, tendo em vista, senhores, a impossibilidade de subsistência dos dois bens jurídicos. Vamos para um exemplo clássico. Olha só, um exemplo clássico que nós temos na doutrina é o seguinte, ó. É um caso em que em um naufrágio existem ali duas pessoas ao mar, beleza? Naufrágio, duas pessoas são então lançadas ao mar devido ao naufrágio e elas nadam juntas e encontram uma tábua, certo? Para se apoiarem, a gente chama de tábua da salvação, certo? Para se apoiarem, porém a tábua só suporta o peso de uma pessoa. Assim, gente, uma delas ataca a outra, levando-a ao afogamento. Para quê? Para salvar-se com essa tábua. Ele então estará agindo em quê? Em estado de necessidade. Beleza? Tá? Então esse é um exemplo clássico. Nós temos aqui, gente, na doutrina, na lei, os requisitos, tá? Para a pessoa atuar em estado de necessidade, Temos os requisitos legais. Vamos ver aqui, gente, cada requisito legal, tá? Que estão elencados no artigo 24 do Código Penal. Quais são esses requisitos, então? Olha só, o primeiro requisito é o seguinte, tem que haver uma situação de perigo atual, beleza? O segundo, a ameaça a direito próprio ou alheio, legal? Terceiro requisito, perigo que não provocou por sua vontade, beleza? Não provocou por sua vontade. E o quarto, inexistência do dever legal de enfrentar o perigo.
O outro requisito, inevitabilidade da lesão. Mais um requisito, razoabilidade do sacrifício do bem jurídico, certo? E o último requisito, elemento subjetivo no estado de necessidade, certo? Isso tem que estar na mente da pessoa para ele atuar, né, em estado de necessidade. Vamos então, senhores, falar de cada requisito desse de forma resumida, tá? A essência de cada requisito desse. Olha só, o primeiro requisito é a situação de perigo atual, beleza? Bom, o artigo 24 do Código Penal prevê que o estado de necessidade poderá ser exercido quando houver um perigo atual, beleza? E não trouxe, gente, em seu bojo, tá, sobre o perigo iminente, beleza? Vamos lá. Assim, nesse primeiro requisito, instaura-se uma discussão doutrinária quanto ao exercício do estado de necessidade, certo? Quanto a esse exercício de estado de necessidade, se ele pode ou não ser efetivado diante do perigo atual ou poderia também diante do perigo iminente, certo? A lei traz atual, mas pode o iminente? Olha só, o doutrinador Aníbal Bruno, ele considera que pode o agente atuar em caso de perigo atual ou iminente, tá certo? Aníbal Bruno fala isso na doutrina dele. Também Balizeu Garcia comunga com esse entendimento. Legal? Em sentido contrário, senhores, tá? Ou seja, só admite o exercício do estado de necessidade diante de perigo atual, não iminente, só o atual. Quem fala dessa forma é Frederico Marques, tá certo? Frederico Marques dizendo então que no perigo atual não estará incluído, tá? O requisito da iminência, não está incluído o requisito da iminência para a produção do dano, beleza? Gente, respeitando aí, né, as posições contrárias desses grandes doutrinadores que nós citamos aqui, entendemos que inserido na expressão legal perigo atual, encontra-se também o perigo iminente. Certo, gente? Minha posição, nossa posição aqui doutrinária. Por quê? Olha só, uma situação de perigo que está ocorrendo ou que está prestes a ocorrer estão também próximas no mundo dos fatos uma da outra, certo? Essas duas situações, uma da outra, elas estão muito próximas. Torna-se razoável a ação do agente no sentido de exercitar essa prerrogativa de proteger o seu direito ou de direito, tá, alheio, tá certo, gente? Por quê? Porque no que está acontecendo ou que está para acontecer a qualquer momento, elas estão muito próximas. Gente, essa posição é a posição majoritária, né, na doutrina penalista, tá certo? Segundo requisito, ameaça a direito próprio ou alheio. A expressão, gente, direito no estado de necessidade é entendida de forma mais abrangente possível, certo? Compreendendo então, tá, todos os bens jurídicos tutelados pela lei, como por exemplo, a vida, o patrimônio, a integridade física, a honra, entre outros bens jurídicos tutelados pela lei, tá certo, senhores? Neste aspecto, gente, o que ocorre aqui? O agente poderá agir para proteger o seu direito próprio ou alheio, conforme está expresso na letra da lei, tá certo? E nessa defesa do direito de terceiro, gente, a lei ela não exige qualquer relação jurídica entre o agente e o terceiro, tá certo? Pois a razão da lei, tá? A ratio legis aqui, a razão da lei é o quê? É de incentivar o sentimento de solidariedade que deve ser fomentado no seio da sociedade, certo? Por isso, então, proteção do direito alheio, tanto o próprio como o alheio.
Legal? Terceiro requisito, nós temos o quê? Perigo que não provocou por sua vontade. Beleza? Gente, o Código Penal, no bojo do conceito legal de estado de necessidade, assevera que só poderá invocar a excludente a pessoa que não provocou a situação de perigo por sua vontade. Beleza? Letra da lei. Porém, há também uma divergência doutrinária aqui acerca dessa expressão vontade. E que divergência é essa, gente? Olha só. A divergência é o seguinte: essa vontade, esta expressão indica somente uma conduta dolosa ou também está inserida a conduta culposa do agente? Essa é a divergência. Vamos falar aqui, rapidamente sobre isso. É o seguinte, gente, quanto a essa divergência, Nelson Hungria, ele preleciona que não poderá alegar o estado de necessidade o agente que provocou a situação, beleza? Provocou a situação de perigo, seja por dolo ou culpa, tá? Da mesma forma também, o doutrinador Assis Toledo corrobora esse entendimento. Legal? Tranquilo. Agora olha só, gente, Fernando Capês, ele firma uma posição doutrinária, tá? De forma contrária, né? O que Fernando Capês, então, ele fala? O Capês, ele diz o seguinte, que o legislador, ele se referiu somente ao agente que causa uma situação de perigo dolosamente. Essa visão de Capês. Não ao que causa o perigo de forma culposa. Assim também, gente, entende o professor, Damásio de Jesus. Beleza? Greco, Rogério Greco, rapidamente também a gente fala aqui, o posicionamento de Rogério Greco é no sentido de que a expressão legal que não provocou por sua vontade, tá certo? Essa visão de Rogério Greco, que não provocou por sua vontade, só abarca a situação de perigo criada dolosamente. Beleza? Nossa posição, gente, olha só, nossa posição é no sentido de reconhecer a expressão que não provocou por sua vontade, tá certo? A abrangência tanto da situação de perigo criada dolosamente, beleza? Quanto de forma culposa. É a nossa posição, respeitando posições doutrinárias contrárias. Visto que, gente, por que eu penso assim? Olha só, não seria justo uma pessoa criar uma situação de perigo por imprudência, negligência ou imperícia, digamos assim, tá? Por inobservância, inobservando o dever de cuidado objetivo, que é obrigação legal a todos imposta, e ainda, depois disso tudo, ele sacrificar o bem jurídico alheio para salvar o dele, que ele mesmo provocou, que ele mesmo colocou em perigo por sua conduta, certo? Então é essa a nossa justificativa, tá, gente? Ademais, a expressão vontade está dogmaticamente presente tanto na conduta dolosa como na culposa, só diferenciando-se, neste caso, a finalidade que é o resultado, tá certo, gente? Então, por isso, tanto no caso de situação de perigo criada dolosamente, quanto culposamente, não poderá o agente invocar o estado de necessidade. Beleza? Legal. Colocamos posições contrárias, posições a favor e nossa posição. Beleza? O próximo requisito é a inexistência do dever legal de enfrentar o perigo. Beleza? Para que uma pessoa possa invocar o exercício do estado de necessidade, é imprescindível, gente, que ela não tenha a obrigação legal de enfrentar o perigo. Assim, quem tem o dever legal de enfrentar o perigo deverá
proteger o bem, expondo-se a riscos que a natureza de sua função, beleza? A natureza de sua função lhe determinar, tá certo? Conforme pode se extrair, gente, do artigo 24, parágrafo 1º do CP, tá? Vale salientar que a lei, gente, olha que interessante isso aqui, ó. Vale salientar que a lei, ela não obriga ninguém e nem quem tem a obrigação legal de enfrentar o perigo de dar a sua vida por outra pessoa ou por uma coisa alheia, beleza? Não é obrigação de dar a sua vida. A obrigação legal tem por objetivo proibir o agente que deve, por força da lei, correr riscos em uma situação de perigo, pois se negar a fazê-lo, sacrificando o bem alheio, tá certo? Então ele não pode se negar devido a riscos, ele não pode se negar. Agora ele não é obrigado a dar a vida dele. Assim, por exemplo, vamos exemplificar isso aqui. Um policial militar devidamente armado, no ato de perseguição a um bandido, certo? Também armado, o policial não poderá recusar-se a prendê-lo porque este bandido está portando uma arma. E por isso ocorrerá a troca de tiros, certo? Também o bombeiro não poderá negar-se a enfrentar uma casa pegando fogo porque corre risco de se queimar, certo? Não, isso, ele não pode se negar, nem o policial, nem o bombeiro, tá certo? Agora, ele não vai dar a vida dele por aquilo ali. Portanto, o indivíduo que tem por lei a obrigação legal de enfrentar o perigo, gente, não poderá invocar o estado de necessidade para eximir-se de sua obrigação ex officio, beleza? Então lembre-se, a obrigação é correr riscos. Ele tem que correr esse risco pela obrigação do serviço. Agora, não é entregar a vida dele, beleza? Legal. Próximo requisito, inevitabilidade da lesão. O Código Penal, no artigo 24, traz na expressão nem podia de outro modo evitar, que, para o agente aqui então, olha só, agir em estado de necessidade deverá estar claro na situação de fato que não tinha como o agente evitar a conduta lesiva de sacrificar o bem jurídico, tá certo, gente? Visto que tendo o agente outro meio disponível para resolver o conflito entre os bens jurídicos, não estará justificada a conduta do agente de sacrificar o bem alheio. Legal, gente? Então, ele não pode ter outra situação, senão ele tem que se utilizar da outra situação. Assim, o agente que agir em estado de necessidade sempre deverá averiguar na situação de fato, né, senhores, se existe uma outra possibilidade de resolução do conflito, tá certo, gente, dos bens, antes de sacrificar o bem alheio. Ou, tendo mais de uma possibilidade de resolução do conflito, escolher a situação, ou seja, a resolução que menos trouxer danos ao bem de terceiros. Logo, se ele pudesse valer do chamado cômodos dissensos, esse cômodo dissenso, gente, o que significa ali? Ó? É a alternativa mais cômoda para a situação, que no caso seria o não sacrifício do bem jurídico. Fugindo do local, por exemplo, ou da situação, criando outras alternativas, ele deverá fazê-lo, tá certo, gente? Então, ele tem que analisar o caso concreto, não é sair destruindo o bem alheio de qualquer maneira, não, tá? Assim, vamos exemplificar aqui, ó. Se em um naufrágio de um barco de pesca, os náufragos puderem pedir socorro e aguardarem apoiados na tábua de salvação, que conseguia suportar os dois por um tempo, tá? Pois o socorro já estava a caminho, certo? Então ela conseguiria suportar, porque o socorro já foi acionado e já estava a caminho. Não há por que o agente sacrificar a vida do outro.
Legal? Sob a alegação de estar agindo em estado de necessidade. Viu que exemplozinho legal? É só focar nesses exemplos que fica bem claro, né, a aplicabilidade aí desse estado de necessidade. Mais um requisito é a razoabilidade do sacrifício do bem jurídico. A expressão, gente, a expressão legal está incluída no artigo 24 do CP, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Tá certo? Remete-nos, gente, esse requisito remete-nos então diretamente à observação do princípio da razoabilidade. Legal? Esse princípio da razoabilidade, visto que o texto de lei não expressa uma valoração exata, tá? Entre os bens jurídicos, tá certo? Entre os bens, nem bens jurídicos específicos a serem defendidos. A lei não fala sobre isso, mas traz à baila a necessidade de o agente ao agir, beleza? Ela traz à baila isso, ele ao agir, tá? Fazer uma análise razoável entre o bem protegido e o bem a ser sacrificado, sendo a razoabilidade na ação do agente um critério indispensável, tá? E limitador da justificação da conduta desse agente. Tá bom? Neste diapasão, gente, escreve aqui, ó, com muita precisão, né? O autor Fernando Galvão, tá aqui, ó, essa citação, e fala o seguinte, ó, fica claro que a razoabilidade é o critério fundamental para estabelecer os limites da justificação. Legal? O Código Penal brasileiro, para os casos de estado de necessidade, senhores, ele adotou a teoria unitária, né? O que é isso, gente? Adotou a teoria unitária. O que ele fala? É o seguinte: essa teoria é a que autoriza o agente a invocar essa excludente de ilicitude diante de conflitos de bens jurídicos, certo? De bens jurídicos, onde o bem preservado seja de valor igual ou maior que o sacrificado, beleza? Tá? Tem que ser um bem maior ou igual ou maior. Assim, vamos exemplificar então. É razoável o sacrifício de um bem jurídico, um carro, para salvar a vida de uma pessoa. Sim, um motorista ou um passageiro, tá? Diante de um acidente automobilístico grave, tá, gente? Então é razoável que destrua o carro e não as pessoas, visto que a vida é um bem superior à propriedade. Outro exemplo aqui, ó, seria em uma situação de naufrágio, no caso de uma pessoa matar a outra para ficar com a tábua de salvação. Beleza, tá? Por quê? Porque a tábua não suportaria as duas pessoas. Beleza, vida, legal. Pode então agir, né, em estado de necessidade. E o último elemento aqui, né, o último requisito, é o elemento subjetivo no estado de necessidade. Olha que interessante isso aqui, gente, ó. O estado de necessidade, né, para que ocorra sua configuração, deverão estar presentes na conduta do agente tanto os elementos objetivos quanto os elementos subjetivos do tipo penal. Beleza? Esses elementos do tipo penal permissivo, tá certo? Olha só, o elemento subjetivo, qual é o elemento subjetivo aqui então? É o conhecimento do agente de que está agindo para salvar, tá? De perigo, direito próprio ou alheio. Ele tem que saber que ele está fazendo isso. Com efeito, gente, olha só, a conduta do agente que apresentar somente os elementos objetivos não estará cobertada pelo manto do estado de necessidade, tá certo, gente? Visto que o elemento subjetivo é requisito imprescindível para a justificação da conduta do agente. Legal? É imprescindível para justificar a conduta do agente.
Logo, senhores, mesmo que o agente querendo lesionar alguém, olha só, se ele querendo lesionar alguém, age com esta intenção, porém, acaba por salvar a pessoa de uma situação de perigo que ela estava correndo, não haverá justificação, tá certo? Nesta conduta, por ausência do elemento subjetivo. Vamos, gente, então, um exemplo aqui. Imagine que em um barco, A, com ânimos de matar B, convida-o para pescar. Quando em alto mar, A desfere um golpe com o remo de madeira em B e o mata. Logo em seguida, ocorre uma tempestade e o barco afunda. E neste barco só tinha um colete salva-vidas. E A usa-o para salvar-se. Olha que interessante isso, tá certo? Olha que exemplo interessante. Vamos explicar aqui, gente, olha só. Neste exemplo, então, estão presentes os requisitos objetivos. Legal, requisitos objetivos do estado de necessidade. Situação de perigo, né? Que o agente não criou por sua vontade, tá? Só tinha um colete, e só uma pessoa poderia salvar-se naquela situação. Beleza? Legal, requisitos objetivos. Porém, meu nobre, o que acontece? O elemento subjetivo de estar agindo para salvar um direito próprio não estava presente na conduta do agente, pois ele, desde o início, tinha o ânimo de matar seu desafeto. E assim o fez. Tá, gente? Tá vendo que interessante isso? Portanto, no tipo penal permissivo do estado de necessidade, tá? O elemento subjetivo que é exigível na conduta do agente, tá? Ele constitui a sua ação com a finalidade específica, esse elemento subjetivo, ele traz ali então uma finalidade específica de salvar um direito próprio ou alheio, porquanto se em sua ação não estiver presente esta finalidade, estará praticando um ato ilícito, devendo responder por este ato. Legal? Gente, essas então são as linhas gerais ali do estado de necessidade, né, e seus requisitos de forma, tá, resumida. Né? E essenciais, seu requisito essencial e partes essenciais de cada requisito. E querendo se aprofundar mais, tá, nessa matéria, ó, nossa obra Direito Penal, Parte Geral, volume 1. Adquira nossa obra Direito Penal, Parte Geral, volume 1, tá? Que você vai se aprofundar mais ainda nas minúcias desses institutos, tá, de exclusão da ilicitude e, no caso aqui, estado de necessidade. Beleza? Aguardo vocês para a próxima aula. Valeu!